Bom dia, pessoal, mais uma vez. Bom dia. Bom dia para o pessoal que está em casa aí. Hoje vocês tiveram uma meditação um pouquinho mais curta, né? Por um problema técnico aí, mas acho que tudo se resolveu, né, Charles? Sim, Lama. Então tá bom. Fiquei imaginando, né? Por que será que talvez esse ensinamento não vá ser gravado? Será que é porque é um conteúdo muito secreto hoje? E vocês vão ver que é um conteúdo interessante, mas ele não é secreto, não. Pelo contrário, é uma instância que a gente vai ver hoje do texto do Django Control que, ah, enfim, traz um nível de esclarecimento sobre a prática da criação e completude, sobre a prática das divindades. Ah, a gente vai ver do que se trata. Mas, antes de mais nada, parabéns para quem é papai, ou para o papai de vocês. Parabéns, gente. Obrigado também. E hoje, gente, a gente vai ver, a gente vai retomar um pouco. Hoje eu diria, bastante leitura aqui para a gente fazer, mas a gente vai retomar um pouco do que a gente viu na semana passada, da instância 17, o início, 16 e 17, né, para detalhar bem o conteúdo da instância 17 do texto. Eu vou ler aqui rapidinho a instância 16, que diz o seguinte: a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária. A gente viu na semana passada que a fase de criação não se limita única exclusivamente ao processo de visualização da prática da divindade, quando a gente faz uma prática da divindade. O Rinpoche fez questão de esclarecer, quando ele deu o ensinamento, que a prática de criação inclui criação sob a perspectiva de, digamos, vou usar a palavra aqui, manipular, manusear a realidade tal como a gente se relaciona com ela. Então, quando eu estou fazendo uma prosternação aqui para o altar, eu não estou me prosternando para essa madeira e para essas imagens de bronze que tem uma representação simbólica, senão eu estou verdadeiramente rendendo uma homenagem e demonstrando a minha devoção pelo Buda, pelo Dharma e pela Sangha. Quando eu estou fazendo uma circunambulação no stupa, não é simplesmente um exercício físico, senão uma maneira de render homenagem à mente desperta, porque a stupa representa a mente de Buda. E é um gesto por meio do qual eu vou, entre aspas, falsear, eu vou manipular a realidade, tal como eu grosseiramente a percebo, para dar a ela um sentido diferente, como uma forma de quebrar a maneira fixada como me relaciono com a realidade. A visualização da divindade da mesma forma. Ao invés de se relacionar com esse corpo como sendo uma coisa, como uma manifestação grosseira da mente, eu vou me auto-visualizar como Chirenzi, eu vou visualizar a Amitabha no alto da minha cabeça, eu vou visualizar Tara à minha frente, daí por diante. Portanto, eu vou usar a capacidade de manifestação da mente, o aspecto claridade da mente, como uma forma de sabotar a maneira como eu grosseiramente me relaciono com a realidade. E é que essa primeira linha está dizendo, a fase de criação é principalmente para minar a aparência ilusória da realidade ordinária.
Veja, a aparência ilusória da realidade ordinária. Eu tomo a realidade como sendo verdadeiramente existente, fixada e daí por diante, e o pressuposto aqui é de que essa realidade é ilusória. A gente sempre fala desse aspecto delusório da realidade. Então, a fase da criação tem essa proposta. E o estágio de conclusão, para minar o apego à realidade desse estágio da criação em si. Nenhuma forma de apego interessa para o praticante. Se eu desenvolvo uma postura apegada à própria experiência da visualização, à própria maneira como eu faço um gesto de oferenda para as divindades, e eu me apego àquilo que é meio e àquilo que não é fim, eu me distancio do propósito da prática. Eu acabo densificando a realidade, agora de uma outra forma, mas ainda assim de uma maneira fixada. Então, eu posso. A gente vai ver aqui os 3 aspectos da prática da divindade. Eu posso entender de forma equivocada a postura de orgulho que eu devo ter quando eu faço a prática da divindade. Então, eu me visualizo como Cherenzi e é preciso assumir uma postura de orgulho, mas não é um orgulho grosseiro, egocêntrico e daí por diante, senão a verdadeira postura que toma como verdadeira a expressão de que a minha natureza última é compaixão e se manifesta na forma de Cherenzi. Em relação a isso, eu devo ter uma postura de orgulho. Talvez essa palavra não seja tão boa, mas é assim que ela é traduzida do tibetano. Para que eu não me fixe muito nessa postura de que, bom, eu sou Cherenzi agora e coitada dessa pessoa, né? Que, por exemplo, me fechou no trânsito. Ela não sabe que ela fechou o Cherenzi aqui dirigindo o trabalho. Se eu passo a ter esse tipo de postura, isso também é uma fixação. Então, a fase de conclusão, de completude, em que eu dissolvo a visualização da divindade, em que eu permaneço no estado natural da mente, é uma maneira, como ele está dizendo, de minar o apego à realidade desse estágio da criação em si. Então, ele está explicando isso na seção 16. A realização de Vajradhara em uma única vida não será alcançada se os estágios de criação e conclusão forem separados, se eu clivar, se eu imaginar que são coisas com uma natureza diferente. Mesmo que a unidade dos estágios de criação e conclusão seja a abordagem profunda, até que o movimento dos pensamentos surja como sendo a própria meditação, e a gente já detalhou, falou sobre isso a semana passada, né? Reconhecer a natureza pura, última, de tudo aquilo que se manifesta na mente, essa não será a verdadeira prática da unidade, então você deve alternar a prática deles. A unidade artificial é uma fabricação mental e deve ser abandonada. Bom, dito isso, a gente falou um pouco sobre essa noção de dualidade na semana passada, entendendo que aquilo que se manifesta não tem, no sentido último, uma natureza distinta da base a partir da qual aquilo se manifesta. Aquilo que eu estou chamando qualquer coisa, seja qualquer fenômeno composto, seja a minha própria visualização da divindade à minha frente, ou a minha própria divindade, ou eu mesmo como sendo a própria divindade. Portanto, quando a gente começou a falar disso, a gente falou dos quatro aspectos em relação aos quais a gente deve ganhar uma compreensão, que é a instância que a gente vai ver hoje. Quais são esses 4 aspectos, né? A instância 17 vai dizer, na meditação da fase de criação, existem 4 aspectos dos quais você deve ganhar pelo menos alguma compreensão. A base de purificação, o que é para ser purificado, o que purifica e o resultado da purificação. Então, a gente começou a falar rapidamente sobre isso na semana passada. O texto vai dizer o seguinte, a base da purificação é o atemporal domínio não composto dos fenômenos Dharmadhatu, que permeia todos os seres como a natureza de Buda, Deshenimpo ou Tathagata. Então, a base a partir do qual se manifesta a minha visualização é o Dharmadhatu, é o Tathagata, é a natureza de Buda.
É a partir daí que surge. Assim, os seres sencientes também possuem as qualidades do corpo da realidade Dharmakaya, tal como as marcas e sinais que existem como um aspecto integral da consciência. Essa é a base para a purificação. Então, assim, é aquilo que a gente sempre costuma dizer, né? Todos os seres possuem a natureza de Buda, mas a gente não acaba, em função da maneira como a gente se relaciona com a realidade, a gente acaba não reconhecendo a nossa própria natureza de Buda, mas ela já está aqui. Essa é a base que precisa ser purificada. Aquilo que está por ser purificado é a mancha incidental de delusão que surge da ignorância sem começo e que obscurece essa natureza de Buda. Um exemplo seria o Sol obscurecido por nuvens. A luminosidade solar é a capacidade de manifestar qualidades inerentes. As nuvens são manchas incidentais que surgem e podem desaparecer. Veja, então ele está descrevendo aqui o Sol obscurecido pelas nuvens, né? O Sol se manifesta, a luminosidade solar é a capacidade de manifestação e, ao mesmo tempo, de reconhecimento daquilo que de tudo que se manifesta na nossa realidade. Não fosse a luz solar, eu não seria capaz de nem de perceber nem de reconhecer que o que se manifesta a partir dessa manifestação da luminosidade solar, nem tudo aquilo que é capaz de se conhecer a partir da luminosidade solar. As nuvens são manchas incidentais que surgem e podem desaparecer. Obscurecimentos emocionais e cognitivos e outros relacionados à absorção meditativa são o que deve ser purificado. Veja, os obscurecimentos emocionais e cognitivos e outros relacionados à absorção meditativa. Os kleshas, né? As emoções e daí por diante. Aquilo que purifica são as muitas diferentes formas de yogas, tais como a criação dos 5 fatores reais de iluminação, os 4 vajras e os 3 rituais que purificam respectivamente nascimento uterino, nascimento do ovo e nascimento do calor e umidade. O nascimento milagroso é purificado pela criação instantaneamente completa. Eu estou passando rápido aqui, a gente vai voltar em tudo isso, tá, gente? Embora os estudiosos tenham aplicado muitas explicações conflitantes, poderíamos sumarizar no conhecimento que, de fato, não há nenhuma contradição. Na meditação, desde a fase inicial, na visualização da divindade, até a fase de sua dissolução, cada ritual tem a sua própria sequência, mas de forma geral, e aí a instância 17 vai descrever aqui. Então, ele já deu aqui o texto, né, alguma explicação sobre a base de purificação, que é a nossa natureza de Buda, que está encoberta, né? O que é para ser purificado são essas manifestações, as emoções, os kleshas e daí por diante, que encobrem essa natureza de Buda. E o que purifica, ele dá uma das formas de purificação, que aqui, para nós, vai ser a prática da divindade. O texto, o Tango Rinpoche vai dizer aqui, como eu mencionei já para vocês na semana passada, que um texto que vai detalhar muito passo a passo da prática da divindade, cada uma delas, enfim, seja a prática de Tara, de Sanguemela, de Mahakala e daí por diante, o texto que traz esse detalhamento é o seu respectivo Tantra. Ele vai trazer um detalhamento do que significa e de como fazer uma prática de divindade de forma detalhada. Esse texto que a gente está vendo aqui, ele não tem esse propósito de fazer esse detalhamento minucioso dos detalhes das práticas das divindades. Mas a instância 17 que a gente vai ver hoje traz uma explicação com algum nível de detalhamento sobre isso. E é o que a gente vai ver hoje. Esse terceiro aspecto aqui, né? Com mais detalhe, que é o que purifica, ou seja, o que são as práticas. São as práticas do budismo tibetano, em particular, a prática da criação e da completude, entendendo que criação vai muito além da visualização da divindade só, como eu falei para vocês, uma prática de oferenda, circunambulação, prosternação, alguma prática de devoção, tudo isso é criação, porque é um meio hábil de eu
quebrar a rigidez com a qual eu me relaciono com a realidade, mas aqui, em particular, nessa instância, ele vai detalhar um pouco o que apresenta, o que está contido na fase de criação de uma prática de divindade, como, por exemplo, a prática de Tara ou de Tirenzi. A gente vai ver isso hoje, tá bom? Vamos ver o que o Trango Rinpoche, em relação a essa parte inicial, e o quarto aspecto, né, é o resultado, né, dessa purificação. O resultado de purificação que ele chama, que é a própria, que é alcançar o estado plenamente desperto, alcançar o estado de Buda. Então, vejam, é importante a gente não perder de perspectiva que a prática dos meios hábeis do budismo vajrayana tem o propósito de purificar, de remover digamos, a maneira grosseira como me relaciono com a realidade. É uma prática de purificação. Purificação sob a perspectiva do quê? Que é algo que já é, na sua essência, puro, mas que por questões adventícias assim não é percebido por nós mesmos. Por isso que a gente não... Por isso que apesar do potencial desperto, a gente não se relaciona com a realidade como, dessa forma, como sendo plenamente pura, como sendo absolutamente perfeita. Então a gente precisa trazer a noção de que, na essência, essas práticas têm um caráter de purificação. O que o Trango Rinpoche vai dizer sobre, digamos, essa primeira parte aqui da instância 17? Tendo apresentado as instruções para as práticas comuns ao Sutra e ao Tantra, o texto agora se volta às questões relativas à prática do Vajrayana em particular. Vocês se lembram que em junho a gente viu 3 formas diferentes de se praticar os ensinamentos do Sutra e do Tantra. Então agora a gente entra na prática particular, né, do budismo Vajrayana, em especial a prática das divindades. Então ele diz, estas incluem a prática das etapas de criação e completude em geral, e em especial a prática das instruções especiais ou incomuns. Primeiramente, o texto trata da etapa da criação, logo da etapa de conclusão e, finalmente, da tradição das instruções incomuns. A gente vai... as instruções da tradição incomum, que ele menciona aqui, ou especiais, é a parte mais final desse texto do Jamgon Kongtrul, que diz respeito a uma maneira de praticar, digamos, de forma mais direta, sem necessariamente essas etapas de criação e conclusão, mas, digamos, o ensinamento mais profundo e mais direto, de instruções diretas para o reconhecimento da natureza da mente, e que nem pressupõe essas etapas aqui. Ele vai trazer um detalhamento, e a gente vai ver isso provavelmente no ano que vem, enfim. Mas o que interessa para nós aqui é esse detalhamento das fases de criação e conclusão. E ele vai começar a detalhar agora. Iniciando pela etapa da criação, é importante lembrar que, ainda que pratiquemos a chamada autogeração, a visualização de si mesmo como a divindade, como a gente faz quando faz a prática de Tara, Sanghemela, de Tirenzi e daí por diante, e a geração frontal, a visualização da divindade à sua frente, a autogeração é particularmente importante. Veja, né? Eu quando faço a minha autovisualização como Tara, é uma maneira de eu quebrar a minha maneira de se relacionar com a minha própria existência como sendo pura, né? Eu mesmo me manifesto como Tara, e eu visualizo Tara em si, Tara, ela mesma à minha frente. Tara como sendo a expressão manifesta da sabedoria. Ele está dizendo, mas a autogeração aqui é particularmente importante para nós nesse momento. Esta envolve visualizar a si mesmo como sendo a divindade da forma mais nítida possível, incluindo a cor da divindade, a roupa, os implementos e assim por diante. Os detalhes de cada prática de divindade, em específico, são explicados na liturgia e nos comentários daquela prática em particular, é o que eu estava dizendo.
Os detalhes são trazidos normalmente pelo Tantra específico de cada divindade e pelos comentários dos grandes mestres, especificamente voltados àquele Tantra, aquele ensinamento específico, né? Portanto, neste texto não é dada nenhuma instrução específica. Esse texto está mais centrado no contexto e na teoria relativa à prática da etapa da criação, né? Aqui a gente vai ver um pouco da teoria por trás desse meio hábil. Essa etapa é apresentada, portanto, em 4 tópicos: a base da purificação, aquilo que deve ser purificado, aquilo que purifica, os métodos, e o resultado desse processo de purificação. Aproveitem esse texto, isso é raro de se falar. A gente entra no templo, faz a prática da divindade, visualiza, manifesta a devoção, mas às vezes não entende muito bem o que a gente está fazendo. A instância de hoje, ela detalha em algum nível, trazendo lucidez, né? Assim, trazendo clareza para o que a gente está fazendo quando a gente faz a prática da divindade. Para compreender a diferença entre a base da purificação e aquilo que deve ser purificado ou removido, é necessário compreender que a sua mente apresenta, de certa forma, 2 aspectos. Existe a forma como a sua mente é, em sua própria natureza, e existe a forma como ela aparece ou se manifesta na sua experiência. Eu vou repetir. Existe a forma como a sua mente é em sua própria natureza, e existe a forma como ela aparece ou se manifesta na sua experiência. Do ponto de vista de como a sua mente aparece, você poderia dizer que nela se manifestam muitos kleshas, muitas emoções perturbadoras, de sofrimento, cheia de todo tipo de projeções confusas ou delusórias. A gente vem falando isso ao longo de todo o ensinamento. Porém, do ponto de vista de como a sua mente realmente é, não há nada em toda esta confusão que não possa ser abandonado, porque a confusão é secundária ou adventícia à natureza da mente em si. Portanto, a confusão pode ser purificada e removida, e a sabedoria inata da sua mente pode ser revelada e expandida. A natureza da mente, o que a sua mente realmente é, até mesmo a natureza daquilo que aparece como klesha, é chamada de Sugata Garbha, ou natureza de Buda. A semente de todas as qualidades dos Budas, a semente de toda a sabedoria. Veja, olha o que ele diz aqui. Ó. A natureza da mente, o que a sua mente realmente é, até mesmo a natureza daquilo que aparece como klesha, é chamada de natureza de Buda. Veja o que está contido nessa frase aqui, assim, que tudo aquilo que se manifesta na mente, na sua essência, tem uma natureza pura. Nada mais é do que a manifestação de causas e consequências manifestando o seu resultado natural. E tudo aquilo que se manifesta tem, na sua essência, uma natureza de perfeição. Mas a gente se relaciona a isso como algo possuindo uma natureza diversa do que aquele que a percebe. Então, a noção de dualidade eu estou aqui, a flor está ali. E a flor não é tão perfeita porque, olha, já caiu uma folha, está seca, e daí por diante. Então, eu estabeleço uma lógica de dualidade não reconhecendo que o processo de impermanência dessa flor em si, ele é puro, ele é perfeito, e é uma noção, uma postura natural de contentamento para aquele que reconhece a pureza de todos os fenômenos, intrínseca à nossa própria forma de perceber a realidade. Ela está sempre presente, essa natureza de Buda, mas está obscurecida pela presença dos kleshas e de outros obscurecimentos. O processo do caminho consiste em revelar justamente isso. Não é algo a ser criado, é algo a ser revelado. Ninguém vai criar Veja, alcançar o estado de Buda não é estranho à minha própria natureza. Portanto, é algo que precisa ser revelado e não criado. Não é uma criação. E a gente
de certa forma, faz a prática da criação. Veja como é. Eu uso esses meios hábeis justamente para sabotar essa experiência. Eu crio algo para depois dissolver. É aquilo que a gente falou no início. Fase de criação e completude não devem ser vistas de forma dissociada. E ele está dizendo aqui, o processo de caminho consiste em revelar justamente isso. Não é algo a ser criado, é algo a ser revelado. Quando eu me visualizo como Chirinzi, eu não estou criando algo estranho, eu estou revelando a minha natureza plenamente compassiva. Então, a base para a purificação é a natureza de Buda, que é a presença inata das qualidades e sabedorias dos Budas e, portanto, dos Idans, que são as divindades que a gente pratica. Aquilo que purifica os obscurecimentos, a natureza de Buda inata, é a etapa da criação do Idan. Veja, então ele falou aqui já a base da purificação, que é a nossa natureza de Buda, aquilo que deve ser purificado, que são os kleshas, as emoções perturbadoras, e aquilo que purifica, ele está dizendo, para nós aqui no texto, é a etapa de criação do Idan, é quando eu faço a visualização da divindade. As projeções confusas que constituem o samsara, incluindo os kleshas, podem ser abandonadas porque são secundárias à natureza fundamental da mente em si. Mas para que você possa abandoná-las, deve haver uma mudança na sua perspectiva. Enquanto você investir sua energia na impureza das projeções, enquanto você enxergar essas aparências e experiências como sendo impuras, você as mantém. Se você mudar sua perspectiva e enxergá-las como sendo puras, de fato meditar sobre elas como sendo puras, então você já não mais as manterá. Quando você inicia a prática da etapa de criação como um indivíduo comum, a abordagem é chamada de tomada da aspiração como caminho. Isso significa que, previamente a enxergar de fato as coisas como sendo puras, você aspira a vê-las como puras. Por meio desse processo de tomada da aspiração como caminho, você gerará a denominada clareza das aparências, ou a experiência direta nítida da pureza dos fenômenos. Essa atividade naturalmente purificará a delusão. O que ele está dizendo aqui no início, a gente aspira a ver a realidade como sendo pura, a gente aspira a se ver como Chirinzi ou como Tara, ainda que eu ainda não consiga verdadeiramente me relacionar com a prática da divindade dessa forma. Mas é isso que vai gerar o que ele está dizendo, a clareza das aparências e a possibilidade da experiência direta. Essa atividade naturalmente purificará a delusão. Essencialmente, a técnica consiste em visualizar a si mesmo como Idan e visualizar o lugar em que você se encontra como sendo a mandala, a morada desse Idan. Quando se inicia essa prática, surgirá o pensamento: eu estou fingindo ser algo que não sou. Começo a fazer a prática de Tara, mas eu não sou Tara, né? Estou aqui, né? Tara, Chirinzi, eu não sou. Vai surgir esse pensamento. Você pode até saber, por meio dos seus estudos do Dharma, da sua compreensão sobre a natureza de Buda e da sua confiança na teoria por trás da prática, que isso não é realmente verdade. Que você é Chirinzi. Você pode até saber, porque você estudou, você acredita nos ensinamentos e tal. Que você, de fato, não está fingindo ser qualquer outra coisa além do que você realmente é. No entanto, esses pensamentos podem continuar surgindo porque temos o forte hábito de pensar sobre nós mesmos e sobre tudo à nossa volta como sendo impuros. Então, eu faço a prática com a melhor das boas vontades, dizendo, o ensinamento diz que a minha essência é Chirinzi, é Tara, mas passa um pouco de tempo e eu acabo questionando e duvidando disso, né? Dado ao hábito cultivado desde tempos sem princípios de que eu sou essa pessoa, você é essa pessoa, enfim, né? Eu não sou uma divindade, eu não tenho essa natureza pura. No entanto, esses pensamentos podem continuar surgindo, porque temos o forte hábito de pensar sobre nós mesmos e sobre tudo à nossa volta como sendo impuros. Para se contrapor a eles, há técnicas específicas inseridas nas práticas que servem como antídotos. Por exemplo, para se contrapor ao pensamento, estou me visualizando como essa divindade, mas eu não sou realmente a divindade é de fato alguma outra coisa ou está em algum outro lugar,
você convida essa divindade real para dentro de você. Então, veja, a forma... E aqui a gente começa a entrar no detalhamento que a gente vai ver hoje na prática, é o seguinte: por que que eu faço a visualização de Damtsik Sempa e Yeshe Sempa? Por que que eu me visualizo como divindade e depois visualizo a divindade na minha frente? Porque sim, a compaixão, assim como eu sempre digo, assim como um pensamento de raiva pode ganhar expressão manifesta de um palavrão, a compaixão pode, que é a manifestação pura da mente, pode ganhar expressão manifesta como uma divindade de 4 braços, Cherenzi, ele mesmo. E a prática de dissolução da divindade que eu visualizo na minha frente, em mim, na minha autovisualização da divindade, tem o propósito de quebrar, é o meio hábil por meio do qual eu quebro, eu vou ah, enfraquecendo a dúvida na minha própria prática. Então, eu me visualizo como Tara. Tara está na minha frente, em um determinado momento, Tara se dissolve em mim, e eu me visualizo como Tara e recito o mantra de Tara. Isso, quanto mais eu exercito essa prática, mais eu vou enfraquecendo essa dúvida de que a minha natureza é Tara, porque não há uma diferenciação entre a manifestação pura de Tara e a minha própria natureza. Não há essa dualidade. Então ele passa aqui uma primeira informação sobre o que está contido na prática da divindade quando eu faço. Há também outras técnicas, tais como a repetição de um mantra, a irradiação e o reagrupamento dos raios de luz e assim por diante, sendo todos aspectos da etapa de criação. À medida que você pratica a etapa da criação, com o tempo, você se aproxima do resultado ou fruição, que é o quarto aspecto, né, que a gente deve considerar. Lembra, a base da purificação, o que deve se purificar, o que purifica e o resultado da purificação. Então ele vai dizendo, à medida que você pratica a etapa de criação, com o tempo você se aproxima do resultado ou fruição, que é a experiência da pureza inata, tanto do corpo como da mente. Esta é essencialmente a visão geral da prática da etapa da criação. Então ele traz esse detalhamento do que significa ou do que está contido nesse meio hábil característico do budismo vajrayana, que é a prática da divindade. Até aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Não. Eu sei que quando a gente fala sobre o Tiresi, vai vendo como ele é, as cores, tudo. Depois, quando você faz os mantras, você visualiza o Tiresi. E aí, quando você medita, você dissolve? O que acontece? A prática porque você tem várias práticas de divindades diferentes. Na prática de Chirenzi, o que a gente faz? A gente se visualiza como Chirenzi e no alto da nossa cabeça tem a Amitabha, né? Eu faço a louvação a Amitabha, faço depois oração de 7 ramos, aquela oração recitando o mantra de Om Mani Padme Hum, falando dos seres que nascem nos infernos. Por causa do ódio, os seres nascem nos infernos. Por causa da avareza, nascem como espíritos famintos e tal. Por causa da ignorância, como animal, desejo humano. Bom, eu faço toda essa louvação, né? A Cherenzi, né? E daí, porque sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem espaço, sobre um lótus branco, tá? A sílaba Ari, que se transforma no Supremo dos Nobres, Cherenzi. Então, eu estou visualizando o Cherenzi no alto da minha cabeça. Sobre a cabeça dele tem o Buda Amitabha. Os raios vão irradiar, depois de ter feito essas louvações, e eu mesmo vou me visualizar como Cherenzi. Não é isso que a gente faz? Nesse momento, eu vou recitar, e os raios vão irradiar, e todos os seres vão se visualizar como Cherenzi. Ou seja, não sou só eu Cherenzi, todos os seres são Cherenzi. Depois que eu fiz, e aí eu vou utilizar, a gente vai ver esse detalhamento aqui hoje no texto, eu vou
de certa forma, se vincular, né, a maneira como eu percebo a realidade, ah, utilizando o corpo, palavra e mente para me dissociar da experiência grosseira de eu sendo o lama-mandu, do que eu falo ser palavras, enfim, e daquilo que se manifesta na minha mente como sendo simplesmente pensamentos, emoções e daí por diante. E depois de ter feito todas essas louvações, quando as luzes irradiam de Cherenzi, de Amitabha, tocando todos os seres e todos se transformando como Cherenzi, eu vou utilizar corpo, palavra e mente e vou, portanto, me visualizar como Cherenzi, todos os sons que saem da minha boca como sendo o mantra de Cherenzi, tudo aquilo que se manifesta na minha mente como sendo a expressão manifesta da mente de Cherenzi. Portanto, eu vou me desidentificando dessa maneira grosseira e me aproximando da percepção pura, né, de uma mente desperta plenamente compassiva, e depois de fazer isso tudo, as luzes todas se reabsorvem em Cherenzi, a Amitabha se dissolve no meu próprio coração, eu dissolvo também a minha própria visualização, autovisualização, e permaneço no estado natural da mente. Nessa prática de Cherenzi, em geral, a gente não tem, como a gente tem em outras práticas, essa visualização de Yeshe-sempa, que é a manifestação da divindade em si, com o detalhamento que outras práticas têm, que a gente invoca Yeshe-sempa, faz aquela prática Dzam, Hum, Bam, Hones, Umepar, que nos tornamos indissociados, como, por exemplo, a gente tem em outras práticas. A gente não recita exatamente isso na prática de Tara Verde, mas Tara Branca a gente recita, e várias outras práticas das divindades, a gente visualiza a divindade em si, que é Yeshe-sempa. Yeshe-sempa é o corpo da divindade de sabedoria mesmo, se dissolvendo em mim, para quebrar essa noção de dualidade, e uma vez plenamente identificado com a divindade, eu dissolvo, e ao dissolver, eu volto ao estado natural da mente, que é a partir da qual tudo se manifesta. É isso que a gente vai repetidamente fazendo quando a gente faz a prática da divindade. Então, algumas das práticas são um pouquinho mais detalhadas, trazem essa visualização de Damtsik-sempa, a minha autovisualização, e Yeshe-sempa, a divindade em si, à minha frente, que depois se dissolve em mim, e tem a prática como a prática de Cherenzi, que é um pouco mais simples, mas da mesma forma, a visualização que eu fiz à minha frente, ela se dissolve em mim para quebrar essa noção de dualidade. Por exemplo, a prática de Mahakala já é um pouco diferente. A gente, quando faz normalmente a prática de Mahakala, a gente faz invocação a Mahakala, ele mesmo, mas Mahakala não se dissolve em mim como sendo a Mahakala, né? Eu primeiro visualizo o Mahakala à minha frente, se você se lembra da prática de Mahakala. Aí a gente toca o sino, invocando Mahakala, e Mahakala vai se dissolver na visualização de Mahakala que tem na minha frente. E depois eu faço a visualização dos raios de luz saindo da boca de Mahakala, entrando sobre a minha boca, saindo do umbigo, e daí por diante é uma outra visualização. Cada uma vai ter as suas características diferentes. Mas, em geral, essa perspectiva da autovisualização e da divindade em si se dissolvendo em mim, ou na visualização que eu estou fazendo, eu tenho o propósito de quebrar essa noção de dualidade. Entendeu? Então, isso é um dos aspectos dos meios hábeis. Agora, o texto, e vejam, o Trango Rinpoche e o Kalu Rinpoche, quando foram dar os ensinamentos dessa instância, eles não detalharam mais do que o texto trouxe de detalhamento sobre essa fase da criação. Portanto, o que o Trango Rinpoche vai dizer, ele diz, olha, esse é um texto que não como eu mencionei para vocês, né? Ele diz o seguinte: iniciando pela etapa de criação, é importante lembrar que, ainda que pratiquemos a autogeração e a geração frontal, né? A visualização de si mesmo como a divindade, a geração frontal, a visualização da divindade à sua frente, a autogeração é particularmente importante.
Esta envolve visualizar a si mesmo como sendo a divindade de forma mais nítida possível, incluindo a cor da divindade, a roupa, os implementos e assim por diante. Os detalhes de cada prática da divindade, em específico, são explicados na liturgia e nos comentários daquela prática em particular. Portanto, nesse texto não é dada nenhuma instrução específica, tá? Entendendo, portanto, que não há nenhuma instrução específica de prática, senão, como ele mencionou aqui, esse texto está mais concentrado no contexto e na teoria relativa à prática da etapa da criação, vamos ver o que o texto raiz traz sobre essa fase de criação. Veja, ele não detalha mais. O Kalu Rinpoche também, quando foi comentar o texto 17, a instância 17, também simplesmente leu a instância, não houve grande detalhamento, mas é importante a gente entender de que maneira cada etapa da fase de criação tem um propósito de ser. O que ela vai purificando cada uma das etapas. O que diz o texto? Então, eu li o texto até a parte das 4 coisas que devem ser purificadas, e aí o texto vai dizer o seguinte: a base na qual a purificação acontece é a própria natureza de Buda. Aquilo que é purificado é a delusão da consciência infantil, desde o momento em que entra numa matriz e nasce, até o momento do estágio intermediário da morte. Então, desde o momento em que a criança, que nós, enquanto criança, nascemos, até o momento do bardo, da morte, a nossa consciência, entre aspas, tá, né, infantil, passa a tomar a realidade de uma maneira equivocada, delusória. Existem diferentes sequências rituais nas antigas e novas tradições. Mas no que diz respeito à purificação das manchas, das emoções ilusórias, elas são as mesmas. Aí ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, para as doenças dos olhos, primeiramente se usa um bisturi, ou se administra oralmente substâncias para resfriados ou aquecimento para desequilíbrios de calor ou frio. O remédio particular depende do tipo de doença. Para cada doença a gente tem um remédio específico. Existem tantos métodos de purificação como existem problemas a serem purificados. Para os olhos, sejam eles restaurados com instrumentos ou curados com medicamentos, para aliviar a dor e o sofrimento, é o mesmo. Similarmente, existem várias sequências rituais nas novas e antigas tradições, mas na medida em que todas elas purificam os pensamentos das emoções perturbadoras, não há diferença. Então, ele está dizendo que tem várias práticas diferentes, divindades diferentes, e daí por diante, cada uma voltada ao enfrentamento de uma emoção perturbadora em especial, mas na essência, todas elas vão lidar com o sofrimento, assim como os remédios vão lidar com a sensação de sofrimento, as práticas estão também fazendo um enfrentamento a essa situação ilusória de se relacionar com a realidade que gera sofrimento. Está relacionado ao primeiro ensinamento do Sr. Buda. O ciclo de renascimentos é insatisfatório, ou o samsara é sofrimento. E a causa desse sofrimento é a maneira, é a ignorância, ou a incapacidade de reconhecer a realidade tal como ela é. Então, para fazer enfrentamento a essa situação de sofrimento, cuja causa é não conhecer a realidade tal como ela é, existem vários métodos. A prática das divindades é um desses remédios, é um desses métodos. Resumidamente, a maneira pela qual os rituais purificam é a seguinte. Então, qual é o detalhamento que o texto traz? A meditação na absorção da vacuidade purifica a experiência de morte anterior. Então, veja, quando a gente começa a fazer a prática da divindade, a gente faz aquela expressão Om Sobawa Shuddha Sarvadharma Sobawa Shuddha, e a gente dissolve tudo. Ao fazer isso, o propósito dessa etapa da prática é purificar a experiência da sua morte anterior. A meditação na absorção de tudo que se manifesta purifica o corpo mental da existência intermediária, ou seja, para você purificar a experiência, a existência intermediária, o bardo anterior, no momento em que você permanece no estado natural da mente. A absorção da causa, a meditação no lótus, o assento de sol e lua,
purifica a base física, o esperma e o óvulo dos pais, branco e vermelho. É uma maneira diferente de você se relacionar com isso. Quando você visualiza o lótus, o sol e a lua, você está purificando a base física, o esperma, no caso do pai, e o óvulo, no caso da mãe. A meditação na sílaba semente purifica a consciência entrante. Então, vou pegar o exemplo da prática de Tara Branca. Você visualiza, você está no estado natural. Num determinado momento, a prática vai trazer a criação de um domo enorme, feito de vajras. Esse domo ele tem um círculo de proteção de fogo. Dentro desse círculo de proteção, você vai visualizar a manifestação de um palácio. Dentro desse palácio, você visualiza lótus, sol e lua, e sobre eles a letra Tan. Aqui ele está, veja, ele está dando uma explicação mais resumida. Ele está dizendo, olha, lótus, sol e lua servem para purificar esse aspecto grosseiro, que é o momento em que a consciência entra nessa matriz e ela vai se formando, na verdade, né, o corpo físico é para purificar esperma, óvulo, e aí a manifestação da letra, por exemplo, a letra Tan sobre o lótus e a lua, purifica a consciência entrante. Então, esse contínuo mental que entra é uma maneira de você já purificar esse contínuo mental no momento que ele vai, digamos, se vincular, assim. Tem um texto do Calou Rinpoche, ele vai dizer assim, uma coisa como... é como se houvesse como se ela grudasse numa matriz física. Quando eu estou fazendo a prática da divindade, eu estou fazendo essa visualização com o propósito de purificar essa etapa da minha experiência da realidade. Pode repetir a consciência? Consciência entrante. O texto fala. A transformação, assim, por isso que eu estou tendo cuidado, assim, a noção de consciência entrante parece que existe algo e algo entra em algo. Estou dizendo que é um blend, assim, é como, sabe, quando você cola, assim, né? Você se mescla com essa matriz tangível, física, né? A transformação em implementos, e novamente a meditação na sílaba semente, purificam os estágios fetais, redondo, oval, alongado e assim por diante. Porque em alguns momentos eu faço a visualização de lótus, sol e lua, letra. Essa letra se transforma num implemento, um purba, um dorje e daí por diante, que precede a autovisualização como a divindade. Então ele está dizendo aqui que essa etapa purificam os estágios fetais, redondo, oval, alongado e assim por diante. Já há alguma forma, né, se manifestando. A forma totalmente completa da divindade purifica o nascimento do corpo desenvolvido. Então, no momento em que eu me visualizo lótus, assento de lótus, sol, lua, letra, implemento, irradiando luz, quando eu volto eu surjo como autovisualizando como uma divindade, eu estou purificando a maneira como eu me relaciono com esse corpo grosseiro. Isso é autovisualização. A bênção dos 3 lugares purifica os padrões habituais de corpo, palavra e mente. Então, a gente visualiza, às vezes, Om, A e Hum. Para que eu visualizo isso? Para purificar corpo, palavra e mente. É por isso que eu faço isso na visualização. Esse método, 5 fatores de iluminação que purificam o nascimento do útero, pode ser aplicado de uma forma semelhante a outras. Outras formas de nascimento que existem, né? O texto é possível nascer por ovo, por umidade, nascimento espontâneo. Existem formas específicas para você fazer essa purificação também. Em alguns dos mais elevados Yoga Tantras do Vajrayana, o detetor Vajra causa
corresponde à clara luz da experiência da morte. O detentor vai gerar resultado para alcançar a existência intermediária. E a emanação, a partir dos órgãos de união, corresponde ao padrão habitual do esperma, óvulo e o vento vital lum combinados e purifica a base física da existência. Às vezes essa visualização ela tem um grau de complexidade maior. Ele está descrevendo aqui de forma bem geral o que significa essa visualização. A absorção sequencial das 3 letras purificam os 3 estágios da experiência: aparência, desenvolvimento e realização. E as gotas vitais purificam as aparências branca e vermelha. E ainda há muito mais, entretanto, entendendo isso, compreende-se o resto. A absorção da deidade de sabedoria, a Yeshe-Sempa, que é aquela que eu visualizo no alto da minha cabeça, purifica os meios hábeis e treinamentos. O selo das iniciações purifica o legado kármico que enseja o nascimento. Tem algumas visualizações em que a gente visualiza, por exemplo, a prática de Sanguemela, a gente visualiza as divindades de sabedoria concedendo iniciações para a gente. Isso serve para purificar o legado kármico que enseja o nascimento, né? É porque existe um legado kármico que eu renasço. Essa parte da prática da divindade tem o propósito de purificar esse aspecto. Homenagem, confissão, oferendas e louvor purificam o prazer pelos objetos sensoriais. Por que a gente faz, então, oração de 7 ramos? Por que a gente faz oferendas? Por que a gente faz louvor, aquele louvor à divindade? Isso tem o propósito de purificar a experiência de prazer que eu desenvolvo pelos objetos sensoriais. É por essa razão que a gente faz essa etapa. A recitação do mantra purifica a tagarelice. Então, para você se conectar com o aspecto puro da palavra, é por isso que você faz a recitação do mantra. Né? Então, todo som que sai da minha boca e tal é a expressão do mantra Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, e isso vai purificando o comportamento de tagarelice, de utilizar a palavra de uma maneira imprópria, equivocada, com uma motivação errada e daí por diante. É por isso que a gente faz a recitação do mantra na prática da divindade. A fase de conclusão purifica a experiência de morte dessa vida. Lembra, quando eu começo uma prática da divindade, eu faço Om Sobhawashu da Sarvadharma Sobhawashu Doham, eu estou purificando a experiência relacionada à morte da vida anterior. Quando eu faço a fase de conclusão, o que eu estou fazendo? Eu estou exercitando uma maneira de purificar a experiência de morte dessa vida. Ou seja, a prática da divindade, ela em síntese expressa o ciclo de nascimento, renascimento e morte. Eu nasço e morro toda vez que eu faço a prática da divindade. Esse é o propósito. Então, no momento que eu faço a fase de conclusão, o que eu estou? Eu estou experimentando a fase de... Porque tem algumas, ele não detalha aqui, mas algumas dissoluções, como é que a gente faz? A divindade se dissolve em luz, que dissolve em mim. O lótus se dissolve na lua, que se dissolve na letra, que se dissolve aos pouquinhos, que se dissolve no gigu da letra do ri, ou na bolinha do tan, e que se dissolve. Essas são as fases de etapa da dissolução dos elementos. Fogo, ar, água, na etapa final da morte, até o momento em que... Nesse momento é a fase de conclusão. É a fase em que eu permaneço no estado natural da mente. Porque qual é o pressuposto? O pressuposto é de imortalidade. A natureza de Buda, ela não nasce, ela não morre, ela é desde sempre. Portanto, perece essa experiência grosseira e permanece quê? O estado natural da mente. Lucidez. É isso que os grandes praticantes vão fazer quando eles entram na etapa para entrar no bardo. Como é que é o nome? Tudan, se não me engano.
a etapa em que o grande mestre, né, no momento em que ele está deixando sua vida, ele senta e permanece no estado de, numa postura de meditação, ele está fundamentalmente numa fase de conclusão. Ele pode não ter feito uma prática de divindade, daí por diante, mas o que ele vai fazer? Ele vai permanecer no estado natural da mente. Os elementos todos vão se dissolver e ele está lúcido no momento da Ele morte. já entra direto no estado natural da mente, não faz essas etapas, né? Sim, ele já é um grande praticante. Aí precisa ser um grande praticante para saber. Como eu não sou, eu não sei que prática que eles estão fazendo. O que eu sei é que existem vários meios hábeis e o que a gente faz ao longo de toda a vida é cultivar a natureza da mente, é entrar em contato com a natureza de Buda. Então, tudo isso pode estar se manifestando na experiência que precede a morte de um grande mestre, mas ele está no estado natural da mente. Então ele vai percebendo todas essas etapas de dissolução dos elementos, e quando a última etapa acontece, ele permanece no estado natural da mente. Esse é o estado de clara luz. E ele faz a passagem no bardo plenamente lúcido. Nesse momento ele alcança o estado de Buda. O ressurgimento na forma da deidade purifica a existência intermediária. O que significa? Veja assim, quando surge o primeiro pensamento, quando eu estou fazendo a prática de Tara, surge o primeiro pensamento, não a prática de Chirenzi, no momento que eu retorno como? Eu retorno tendo a consciência de que eu sou Chirenzi com as letras Om, A e Hum. Significa dizer o quê? Que no momento do bardo, na hora que eu estiver fazendo a passagem, se eu estiver na clara luz, eu permaneço nesse estado de clara luz, reconhecendo a natureza da mente. Quando surgir a primeira experiência de memória da minha vida passada, o meu treinamento vai gerar um condicionamento para, nesse momento em que a mente começar, o contínuo mental começar a resgatar as experiências da vida anterior, eu surjo como uma divindade. É isso que eu estou treinando. Então, quando eu faço a fase de dissolução, permaneço no estado natural da mente, quando ressurjo, eu ressurjo como uma divindade. Porque é esse treinamento que vai me dar condição para, no bardo, quando surgir o meu contínuo mental de novo, eu não entrar no modo, eu deixei meu filho, deixei minha filha. Não, eu ressurjo, quando eu entro, volto, continuo, eu ressurjo como uma divindade, pura, expressão pura. Neste momento, se eu tiver esse treinamento bem feito, eu alcanço também o estado de Buda, ou renasço em Dewa-Chen, por exemplo. Se eu faço sempre a minha aspiração para renascer em Dewa-Chen, no momento em que eu ressurjo com com a minha devoção de que eu vou renascer em Dewa-Chen. Isso é resultado de uma vida de prática. Não é um passe de... Isso tem que ser natural. Se nesse momento eu trago naturalmente a minha profunda... Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. Então, é isso, assim, eu sempre falo, quando eu vou decolar no avião, ou quando eu vou pousar, eu estou fazendo Amidewari, 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 porque eu não sei se eu vou morrer nessa hora. E é esse o registro que eu quero nesse momento crucial. É o mantra de Amitabha, Om Amidewari, que está a recitação que tem a etapa de Sandriyo Abuda Nissoha, ou Mani Pemerun, ou não importa, ou um Tare Tutare Ture Sohai. A ideia é que no momento em que eu estou, mas como a gente faz assim? Passei na estrada, o caminhão quase me fecha, me joga para acostamento, o que eu falo? Meu Deus, Nossa Senhora, que é isso? Você está invocando. Maravilha! A gente não tem o hábito de falar ainda no Brasil, Ontare Tutare Ture Soha, Cherenzi, mas é a mesma coisa. Jesus. É um condicionamento que você invoca no momento de... Quando o Gandhi leva o tiro, quem assistiu o Gandhi, as últimas palavras dele é assim, My God, my God. Ele invoca. É uma vida em que eu cultivo esse tipo de postura para no momento em que... Porque, veja, em algumas situações não tem como eu pensar. Ou é automático, sabe, essa é a minha reação automática, entendeu? É a primeira resposta que eu tenho a uma situação que é tão rápida e que eu não tenho como formular nada. Como é que eu vou condicionando a minha forma de reagir às experiências para que eu possa me conectar com aquilo que é puro e tal? É o treino.
O que a gente está fazendo quando a gente vai fazer a prática da divindade? Eu estou treinando viver e morrer. Por isso que eu disse para você, olha como é importante a gente escutar isso tudo, para a gente ter uma compreensão correta do que é a prática da divindade. Não reificar a divindade como sendo algo diferente de mim, não criar uma noção, às vezes, muito bonita, colorida, romântica, mas deixando de compreender o propósito desse meio hábil. E eu falei para vocês, é raro a gente ver ensinamento como esse, detalhando. Em geral, a gente vai sentar e vai fazer a divindade e tal, e baseado numa profunda devoção, a gente acredita que aquilo está fazendo bem para a gente. Mas o que essa prática está fazendo com a gente? O texto está explicando aqui. Sem ir mais longe, isso resume tudo. No início, a tomada de refúgio, a geração da mente, o despertar, e ao concluir as aspirações finais, é dedicatória. Então, ele coloca também esse aspecto, né? A importância que há na etapa de tomada de refúgio, geração da bodhicitta, para tudo aquilo que eu vou fazer, como um praticante. Você pode ser uma pessoa que tem simpatia pelo Dharma e daí por diante, mas se você se percebe como um praticante do budismo, ele fundamentalmente, ele toma refúgio naquele que alcançou o estado plenamente desperto, nos seus ensinamentos e na comunidade que os pratica. Em todas as situações, eu me protejo, eu me acolho no Buda, no Dharma e na Sangha. É num espaço de segurança, porque eu tomo refúgio com um propósito do quê? De proteção, de acolhimento. É nesse espaço de segurança. Isso, quando você conhece a, eu não conheço muito a respeito, mas do pouco que eu li daí por diante, qualquer teoria voltada à educação, ao processo de aprendizagem e daí por diante, sempre vai se dizer o seguinte: é preciso criar um espaço seguro de proteção para a criança poder aprender, para a criança poder florescer. Um ambiente escolar onde tem risco de violência, de bullying e daí por diante, há um constrangimento do potencial de aprendizagem da criança para fazer aflorar todo o seu conhecimento que está no estado de latência. O potencial que a gente tem de compreensão da realidade é enorme, mas quando a gente é criança, ele está em latência. O que permite esse florescimento do nosso potencial de aprendizagem é um ambiente seguro, de proteção. Veja, eu tomo refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha toda vez que eu começo uma prática, toda vez que eu faço qualquer coisa na vida. E eu desenvolvo a mente bodhicitta. Eu vinculo qualquer ação da minha vida ao propósito de que aquela ação possa fazer com que eu alcance um estado plenamente desperto para poder conduzir todas as pessoas a um estado plenamente desperto, um estado de Buda. Essa é a motivação da minha prática. Eu tenho que ter propósito em tudo aquilo que eu faço na vida. E um praticante budista, se há uma coisa que verdadeiramente identifica um verdadeiro praticante daí por diante, é saber, na perspectiva Mahayana, você faz de toda a experiência da tua vida uma oportunidade para você progredir na prática ou não. Que essa é a maneira de você subverter a realidade. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Não existe uma moralidade precedente, imposta e daí por diante. É uma lógica de autorresponsabilização no budismo. E não uma lógica de implicação sobre um código de conduta ético, moral que se impõe à sua realidade. É um processo de autorresponsabilização. Sobre essa perspectiva, você toma toda a experiência de realidade, seja ela boa ou ruim, como eu estou dizendo. Não existe uma moralidade aqui precedente. O que existe é a possibilidade de você fazer uso de qualquer experiência da realidade, boa ou ruim, que pareça ser do bem ou do mal e daí por diante, como uma maneira pela qual você passe a conhecer a realidade tal como ela é.
Então, qualquer experiência da vida, né? Uma que eu gosto ou não gosto. Eu, como praticante, tenho que me relacionar com ela como uma maneira pela qual eu possa progredir no caminho esse que é qual? Possibilidade de eu conhecer a realidade tal como ela é, transcendendo, portanto, uma experiência de sofrimento, e a partir dessa condição, poder conduzir todos os seres a essa mesma condição livre de sofrimento. Isso é a bodhicitta. Então, no início, eu me acolho no Buda, no Dharma e na Sangha, e eu deixo claro, se o propósito dessa prática é para que eu alcance o estado de Buda, para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Daí eu começo todo um processo de purificação da minha vida anterior, de esperma, óvulo, matriz, consciência entrando, minha forma física nesse momento. Aí começo a purificar corpo, me visualizando como uma divindade, palavra, recitando o mantra, fazendo louvações, oferendas também como uma forma de purificação. E aí, como a gente viu na instância 16, para eu não criar um apego à experiência da criação em si, para dissolver, inclusive, o apego à realidade da fase da criação, eu dissolvo toda essa visualização e volto para onde? Para o estado natural da mente, para essa base a ser purificada. E ainda que eu consiga uma leve experiência, rápido vão surgir pensamentos. Quando surgirem esses pensamentos, opa, tudo bem, eu ressurjo como uma divindade. Talvez agora eu já não faça mais toda a visualização detalhada, como, por exemplo, na prática de Chirenzi. Mas eu ressurjo, mas eu tenho a consciência de que eu sou Chirenzi, e eu tenho as letras Om, Ai, Hum para purificar corpo, palavra e mente na minha ação no mundo. Porque eu levanto depois da minha prática da divindade e vou comer, vou conversar, vou voltar a interagir com a realidade normal. Mas eu tenho que guardar no meu coração essa perspectiva de que a minha natureza é Chirenzi, de que minha essência é Tara, de que tudo aquilo, de que todos os seres na essência são Chirenzi, são Tara, de que todos os sons que estão ouvidos, suas palavras são pronunciadas, tem na sua essência a natureza do mantra. De que tudo aquilo que se manifesta na mente, em última análise, é a expressão manifesta de uma mente pura. É preciso cultivar essa percepção de que a natureza dos fenômenos em si é pura, e para que eu possa fazer isso, eu retomo de novo a prática da divindade, eu retomo de novo as outras práticas que também têm essa característica de criação, como a gente viu, porque são meios hábeis para ir quebrando a maneira fixada com que eu me relaciono com a realidade. E assim sucessivamente. Essa é a postura de um praticante. Isso também é indispensável na abordagem do grande veículo. Consagração de oferendas, festins e outras são maneiras adicionais por meio das quais se pode concluir as duas acumulações sem esforço. Portanto, aqui na instância 18 ele vai dizer: a base da purificação, que é propriamente a natureza de Buda, reside no corpo da divindade, com seus sinais e marcas Vajra perfeitamente claros. Uma forma similar é usada como sendo o caminho e leva a fruição e purificação. Né? Uma forma similar é usada como sendo o caminho. A forma similar é a criação da divindade. Né? A visualização que eu faço similar à divindade é usada como sendo o caminho e leva a fruição e purificação. Essa mesma forma divina que existe enquanto base. No momento da fruição última, da verdadeira liberdade, isso é o que se chama obter o estado de Vajradhara. Falei que hoje tinha bastante leitura, gente, mas que era um conteúdo muito rico, assim. A gente fala sobre isso hoje, detalha, mas raramente existe esse tipo de detalhamento. Então, já que o texto traz isso, e a gente se dispôs a percorrer todas as instâncias do texto, é uma oportunidade de a gente fazer essa leitura conjunta e trazer um pouco mais de compreensão à prática que a gente repete todo domingo, todo dia em casa e daí por diante, às vezes sem se dar conta do que está, né, assim, da engenharia, digamos, por trás dessas práticas, tá bom? Dúvidas, gente? Muitas? Pessoal em casa, alguma dúvida, gente? Tem uma dúvida sobre o estado emocional, né? Que sempre inicia
com a devoção, dirigir a gente suplica, né? E na fase de solução, imagino que as emoções também se diluem. Mas, enfim, gostaria de pedir algumas palavras sobre o aspecto emocional, né? Que fica muito evidente e importante da vontade, né? Da concentração, inclusive. Eu faria aqui, interessante essa pergunta, uma sutil distinção. Veja, quando a gente está falando dos clashes, a gente está falando de emoções. Emoções perturbadoras. A raiva, desejo, medo, ciúmes, e, de certa forma, compaixão. Compaixão aqui tem um aspecto emocional, tem um aspecto cognitivo e tem um aspecto motivacional. Isso é uma distinção que a gente faz, por exemplo, no protocolo de treinamento em compaixão, enfim, aí no contexto de uma universidade, da Emory, em que você vai ter uma abordagem, digamos, um encontro de perspectivas do campo contemplativo e do campo da psicologia ocidental e daí por diante. 3 aspectos. Um componente emocional, um aspecto cognitivo, um aspecto motivacional. Porque a compaixão é a capacidade de me sensibilizar numa dimensão emocional, a capacidade de conhecer a experiência do outro a partir de uma postura empática, portanto, uma dimensão cognitiva, e um aspecto motivacional, porque a compaixão, da maneira como a gente aborda a compaixão, ela está diretamente relacionada a uma disposição voltada à cessação do sofrimento do outro. Tá? Quando a gente está falando, portanto, na prática, e você traz essa perspectiva de todas as emoções e daí por diante, é muito sutil o que eu vou trazer aqui para você, mas a ideia é um pouco eu ir aprendendo a lidar com todas as emoções, descartando aquilo que pode ser uma emoção que não é boa ou ruim, mas que é tendente a levar com que você pratique uma ação que não é tão saudável na perspectiva do praticante, porque um praticante tem o propósito da sensação do sofrimento do outro. Se eu experimento uma emoção que é tendente a me levar a uma ação que seja nociva para o outro, a gente tende a rotular como sendo uma emoção negativa. Ela, na essência, ela é uma emoção. Mas qual é o potencial que aquela emoção tem? Como eu me relaciono com ela e qual é o resultado decorrente da emoção que eu experimento. Se é um resultado que é incoerente com a disposição de alguém que quer cessar o sofrimento do outro, eu poderia dizer, essa é uma emoção negativa. Mas é importante esvaziar uma natureza intrínseca à emoção como sendo boa ou ruim. O fundamental é saber o que eu faço com essa emoção. Bom, entrando na tua pergunta, eu estou fazendo toda essa prática para aprender a lidar com todas as emoções e daí por diante. Porque é o que a gente falou, a prática da divindade tem o propósito de purificar, a base de ser purificada, o que deve ser purificado são as emoções, são os kleshas, são emoções perturbadoras, emoções com as quais eu não tenho muita capacidade de, a partir delas, gerar ações que sejam virtuosas, por exemplo. Nessa tua pergunta, eu diria o seguinte, a maneira como eu vou fazer a prática tem o propósito de criar condições para que eu aprenda a lidar com todas as emoções, aprendendo a reconhecer aquilo que elas de fato são. Mas tem alguns aspectos específicos que eu queria endereçar na tua pergunta. Quando você fala, eu vou fazer a prática e tem um aspecto de devoção e daí por diante, eu não sei se esse aspecto de devoção tem tanto a ver com emoção. Mogu, o aspecto de devoção, para que eu tome refúgio e daí por diante, tem a ver com uma postura de respeito e confiança. Me e gu, a tradução seria respeito e confiança.
Portanto, não é uma postura emocional que me leva a ter uma atitude de devoção. Na perspectiva do budismo, devoção se desenvolve a partir de uma postura de respeito e de confiança. Então, essa motivação que me faz tomar refúgio, eu diria, não é uma emoção. E aí eu começo a prática, né? Então, assim, eu diria, eu não vou... a atitude de devoção como sendo uma condicionante para eu me engajar numa prática da divindade, eu diria, não é uma disposição emocional, senão uma disposição baseada em estudo, reflexão e prática que gera confiança e respeito. A partir de uma postura de profunda confiança e respeito, eu me protejo, eu me acolho no Buda, no Dharma e na Sangha. Não é tanto uma emoção. Aí a gente entra na prática. E aí eu aprendo a lidar com as emoções na prática. Bom, você falou que a compaixão tem um componente emocional, cognitivo e motivacional. Se isso é verdade, eu posso ainda numa dimensão relativa me relacionar com a postura de compaixão ainda com um componente emocional. Então eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, e ao perceber que o outro sofre, desenvolvo uma... Então, veja, eu me sensibilizo emocionalmente, tomo consciência do sofrimento do outro a partir de uma postura empática, que é capaz de se colocar no lugar do outro e dizer, cara, isso que ele está passando dói, ou é sofrimento. Então, eu me sensibilizo emocionalmente, conheço a experiência do outro e me engajo deliberadamente numa ação pela sensação do sofrimento do outro. Por exemplo, tua filha está aqui brincando. Num determinado momento, você percebe que ela experimentou uma sensação de sofrimento. Veja, você se sensibiliza emocionalmente, você conhece, digamos que ela... vamos dar assim, ela gostaria de assistir um desenho animado que você disse, não, agora no ensinamento você não pode assistir. E ela começa a chorar. E você fala, cara, o choro da minha filha dói, assim, eu sofro. Eu sei o que é isso, que quando meu pai não deixava eu assistir o desenho, eu ficava triste, então eu tenho uma postura empática, e eu vou me engajar numa postura de sensação de sofrimento dela. Eu vou trazer ela aqui, a gente vai caminhar, a gente vai conversar e daí por diante. Ninguém precisou te ensinar isso. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui? A nossa natureza é compassiva. Aqui eu entro no aspecto sutil da compaixão, que vai mais fundo do que o aspecto emocional, exclusivamente, porque você estava falando do aspecto da emoção na prática. Quando eu vejo uma pessoa com a qual eu tenho algum nível de proximidade, em sofrimento, o meu pai, o meu irmão, e daí por diante, ninguém precisa me ensinar a querer ir atrás e falar, cara, o que eu posso fazer por você? É espontâneo. Há uma disposição natural de engajamento numa postura de cessação do sofrimento daquele que eu amo. Ninguém precisa ensinar ninguém a ser compassivo. O que é fundamental é criar as condições necessárias para que o meu coração, cuja natureza é compassiva, naturalmente possa desabrochar. Portanto, no aspecto último, profundo, sob esse aspecto profundo de Bodhicitta última, compaixão não é uma emoção. Entende o que eu quero dizer? Ainda que numa dimensão relativa, eu me sensibilizo emocionalmente, cognitivamente, entenda o que é aquele sofrimento e motivacionalmente eu me engaje numa ação, na essência, qualquer pessoa que se depare com o sofrimento de uma outra pessoa que ela ama, que ela tem apreço, respeito e daí por diante, naturalmente vai desabrochar uma atitude espontânea de cessação do sofrimento do outro. Se eu ver meu pai tropeçando e caindo, ninguém vai precisar me ensinar, olha, você deve cuidar do seu pai. Eu naturalmente vou falar, pai, e vou tentar segurar para que ele não caia e daí por diante. Volto a dizer, há uma disposição da nossa natureza compassiva. Quando eu estou fazendo a prática da divindade, a ideia é eu transcender o aspecto único exclusivamente emocional da compaixão, que está numa dimensão relativa, o aspecto
cognitivo, da compreensão da emoção e da disposição de me engajar numa ação pela cessação do sofrimento de outra pessoa, e verdadeiramente permitir que se desabroche uma postura compassiva, natural, incondicionada. O que a gente diz é que, na medida em que o praticante vai avançando, ele por meio da prática da bodhicitta relativa, ele alcança a bodhicitta última, que é uma postura de compaixão incondicionada. O Bokara Rinpoche vai dizer o seguinte, vacuidade, o aspecto, a essência da mente é claridade, capacidade de conhecer. A natureza da mente é claridade ou emoção. Ele coloca como sinônimo o aspecto de manifestação da mente como sendo compaixão. Ele diz claridade e compaixão são sinônimos. Quando a gente fala de Cherenzi, a gente está falando de uma disposição dinâmica, incondicionalmente compassiva. O praticante vai alcançar essa condição quando ele alcança o primeiro estado, a primeira terra de Bodhisattva, o primeiro Bhumi, quando ele alcança a Bodhicitta última, uma disposição natural, incondicionada, pela cessação do sofrimento de todos os seres. O que a gente vai desenvolvendo na prática da divindade é criar as condições, portanto, para que esse potencial latente compassivo, que é a natureza da minha mente, possa desabrochar. Na medida em que eu vou dissolvendo os véus e daí por diante, da maneira como eu me relaciono com a realidade, eu permito que não uma emoção compassiva, mas que a natureza da mente, que é compaixão, desabroche. Isso é bodhicitta último. Essa é a natureza da mente no seu aspecto manifesto. É isso que a gente quer alcançar. Então, entende na tua pergunta aí, quando você traz o elemento da devoção, da motivação, eu estou trazendo um aspecto da devoção sob a perspectiva de respeito, confiança, para criar esse espaço de segurança para que você possa, para além da dimensão volátil das emoções, que podem ser positivas ou negativas, dependendo do que elas geram como tendência da tua postura diante da vida, a chegar num estado onde compaixão já não é mais emoção, portanto, não é um clash, não é algo senão que seja a condição pura, manifesta da mente em si. Daí compaixão não é mais emoção. Portanto, eu não preciso lidar com ela sobre essa perspectiva. Ela simplesmente é a própria natureza da mente. Entendeu? É isso. Invadi 15 minutos do chá, pessoal. Se ninguém tiver mais uma dúvida, podemos fazer a dedicatória. Tudo bem, pessoal? Em casa? Eu vi que teve umas perguntas aqui. Tudo bem, Lama? Então tá bom. Então vamos fazer a dedicatória? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.